Olá, integrador! Seja muito bem-vindo para mais um episódio. Esse é o 12º episódio do GZX Cast, o podcast feito para você que é integrador solar, que está no dia a dia buscando sempre alternativas, informações para agregar na sua operação e você conseguir vender mais, vender melhor, melhorar os processos. E esse é o propósito do GZX Cast, trazer informação para você. Por quê? Nós somos uma engenharia que vai além do que o projeto e a homologação. Nosso trabalho é um trabalho B2B. Nós prestamos serviços de engenharia para empresas integradoras de todo o país. E fazemos, então, alguns serviços ou produtos que a gente coloca no mercado como extra para agregar valor aí na sua operação. Então aproveite, fica até o final, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que bate muito em todo o CNPJ. Vendas. Sem vendas nada acontece, né? E quem sabe vender, principalmente com excelência, cresce muito em qualquer setor que estiver. Saber vender é algo incrível. E hoje aqui nós vamos falar muito sobre chorar ou vender lenço. Já pegando um gancho, por que esse nome, né? Você chora ou você vende lenços? Nós estivemos na Intersolar, em 2024, que aconteceu agora em agosto, e nós percebemos muitos distribuidores e outras empresas com dificuldades e chorando, ao passo que outras estavam vendendo lenço, com estande lotado, com sala de reunião ali naquele momento cheia de integradores no entorno, e a gente começou a ver que aqueles que estavam com estande lotado, com a mesa cheia, dentro de um evento, o maior evento do Brasil de energia solar, são aqueles distribuidores que, além de vender painel, inversor, entre outros acessórios, ele agrega valor na operação, entregando consultoria, entregando outros serviços que o integrador pega aquilo como agregação de valor que consegue tornar a operação da integradora muito melhor. Então, muitas vezes, ele procura ter essa parceria, pagar um pouquinho mais no equipamento, não comprar somente pelo preço, mas ele também ganha um ecossistema, né? E aqui não estou falando somente de distribuidores de equipamentos, todas as áreas. Teve integradores, parceiros nossos da GZX, entre outros, que vieram nos conhecer, porque conhecem somente pelo digital, seja pelo GZXcast ou pelo tráfego pago, e lá na Intersolar podemos conversar pessoalmente. Muitos chorando e outros vendendo muito. Então hoje aqui a gente vai falar justamente sobre isso, as dores, né? Os sucessos que estão acontecendo, né? Nas dores ali, quais são as principais dificuldades e o porquê que a gente não consegue performar como gostaria. Nós já estamos aqui em setembro de 2024. Como é que estão as vendas na sua empresa integradora? Como é que estão as metas que você determinou lá em janeiro? Coloque nos comentários aí, que a gente quer te ouvir e, quem sabe, te ajudar ainda mais. E aqui hoje, nós estamos com uma convidada com mais de 25 anos de vendas no currículo. E ela faz parte do time da GZX. Ela é executiva de vendas na GZX, Daiana Lentino. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Muito bom estar aqui. Ótimo esse papo que a gente vai ter agora. Com certeza. Sobre vendas, né? Muita experiência na mesa sobre vendas. E hoje, inclusive, ela ganhou um presente. Uma caneca exclusiva. Parabéns. Minha canequinha. Somente convidados da GZX, Sim, que participam do GZXcast, é que ganham essa caneca exclusiva. sim, eu olhava a caneca lá no escritório e ficava pensando, meu Deus, quando que eu vou ganhar essa caneca? Chegou o dia. Chegou o dia. Nem a nossa parceira de negócios, executiva de vendas, que está atuando lá na ponta, ela tinha essa caneca. Nem eu tinha. Para ver como é especial, tá certo? E eu vou já comentar com vocês aqui, vou falar sobre o currículo da Daiana. Olha aí.
Administradora licenciada na área de educação e psicologia, com mais de 25 anos de experiência em vendas. Sendo nos últimos 5 anos na área de energia solar, com passagem em distribuidora de equipamentos de energia solar e também integrador. Então, olha a experiência. Traz aí experiência com distribuição de equipamentos, ou seja, atendia integradores, e também experiência como integradora, executiva de vendas de energia solar para o consumidor. Então, aqui tem bastante experiência que a gente vai trocar. E ela atualmente é executiva de vendas na nossa empresa, na GZIGS Engenharia Elétrica. Então, eu já passei por todos, né? E agora está B2B de novo trabalhando com consultoria, né? É isso aí. Deixa sua mensagem, te apresenta, fica à vontade. Conta um pouquinho de quem é a Dayana, do trabalho que você já fez, né? E depois disso a gente vai aprofundando aqui nos nossos assuntos. Ah, legal. Bom, então, o que eu posso dizer sobre mim é, eu sou vendedora. Eu acho, as pessoas têm medo de falar essa palavra, né? Ah, eu sou... Aí começam aqueles currículos imensos, né? De várias formações, enfim. Mas no meu sangue, eu acho que veio muito isso, né? E acho que por isso que tu me chamou para o GZIGS Cast, justamente por causa dessa situação. Eu sou vendedora, né? O meu sangue é um sangue de vendedora, assim. Então, acho que explica muito isso. E a venda é essa arte de comunicar, e todo mundo vende, é o que a gente fala o tempo inteiro, né? A gente vende em casa, a gente vende no trabalho, a gente ou é um profissional liberal, um médico, ou um dentista, a gente tem que vender. Então, é uma habilidade importante, né? A habilidade de venda, tanto é que... Deveria ensinar na escola, né? Deveria ensinar na escola. Tu és engenheiro eletricista, né? E é um vendedor também. Então, é uma habilidade que é bem importante. Então, acho que, para começar, eu poderia dizer assim, eu me considero vendedora. Técnica vendedora consultiva, uma vendedora. Ela falou já uma palavra importante aqui, uma venda consultiva. E vocês vão perceber ao longo do episódio que muito do que a gente vai tratar aqui vai levar à venda consultiva. Não basta hoje nós falarmos sobre painel inversor simplesmente. Nós temos que agregar valor em outros aspectos que não é somente técnico, inclusive são técnicas de vendas, né? E fique até o final. Ouça com atenção todos os pontos que estão aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai te ajudar nesta 1 hora a arredondar algumas arestas aí na tua empresa que estão incomodando. Tá certo? Tem vários pontos aqui. E as últimas questões são bem importantes e impactantes aí, que são os processos e fluxo de caixa. Opa, fluxo de caixa. E isso está incomodando o CNPJ e o CPF dos sócios de muita empresa integradora, tá certo? A primeira questão, né, que é extremamente importante no time de vendas, tratando agora do time do integrador, é a estrutura mínima que a gente precisa para desenvolver o trabalho, né? E aí vai assessoria de marketing, seja com funcionário interno, seja contratado, SDR, executivo comercial, né? Como a gente denomina na empresa, é o mínimo que a gente tem que denominar, que é executivo ou consultor. Nós não podemos simplesmente chamar de vendedor. A gente vende uma solução personalizada, que envolve uma venda mais consultiva, mais técnica, e a gente precisa passar essa seriedade lá na ponta, né? O cliente precisa entender que ele está sendo atendido por um especialista. E hoje nós temos a Dayana no time comercial e ela faz esse trabalho de excelência. Ela procura fazer todas as pontas da área comercial e muito do que antes nós errávamos, por exemplo, um follow-up adequado que a gente pecava, ela está fazendo. Tem convertido muito cliente para GZIGS. Então, assim, o que a gente vai colocar aqui
é da experiência prática, que vai além de somente a teoria, de somente livros. Tem alguns livros aqui que eu vou citar depois, são extremamente importantes, que é aquele livro de cabeceira, é o livro que tem que estar no teu trabalho, o livro tem que estar na tua viagem que tu faz, tu tem que estar com essa simplicidade dessa linguagem aqui na veia, sair no automático. E eu acho que foi isso que, na minha carreira técnica, técnico, engenheiro e tal, eu tive que buscar para poder crescer no negócio. Não adianta simplesmente a gente entender da técnica, daquela especialidade que eu faço muitas vezes de um trecho da vida como funcionário de alguma empresa, especialista. Quando a gente cria um negócio, a gente tem que se desenvolver na área de vendas. Isso é prioridade. Totalmente. Né? Fala um pouquinho da tua vivência nessas empresas que você já passou e também como é que a gente vem fazendo na GZICS, né? O que é importante dentro de um processo mínimo que o integrador deveria ter desde a entrada do lead até não somente a conversão, mas o pós-convertido, né? Virou teu cliente, o pós-venda. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Vamos trocar. Sim, total. Bom, assim, a área de vendas é uma área que precisa demandar um carinho, assim, sabe, Gustavo? Acredito muito nesse carinho, assim, que é tu olhar, tu organizar, tu entender quais são os processos de venda, como que tu pode melhorar eles, quem são essas pessoas, quem são esses consultores, esses executivos que vão trabalhar para ti, qual é o conhecimento técnico, qual é o desenvolvimento que tu vai dar, né, técnico para ele, enfim. Na área de energia fotovoltaica é uma área técnica, né? A gente não está vendendo, né, um simples produto, né? Nós vendemos um produto que tu precisa ter uma explicação, que tu precisa de uma homologação, de um projeto. Às vezes até isso acontece muito com os nossos clientes integradores, que é o vendedor vendeu errado. Sim. E depois ele tem que entregar certo. E o que acontece? Muitas vezes o lucro vai todo por água abaixo, justamente. Então, é muito perigoso isso, tu não estruturar a tua área de vendas numa empresa integradora. Não só numa empresa integradora, né? Mas eu acho que em todo o cenário, assim. E formar essas pessoas é importante, né? E estruturar como vai ser. A gente tem agora muito pré-venda, né? Enfim, que é essa questão de eu vou fazer um tráfego pago. Eu vou receber lead. Bom, eu vou receber lead, eu preciso organizar isso, porque se eu não organizar, eu não consigo depois fazer follow, né? A gente fala muito sobre se eu faço um contato, depois eu tenho que recontatar, eu preciso fazer num prazo. Isso tem técnica, né? Eu acho que o vendedor fanfarrão, aquele que... não, ele é legal, ele é bacana, ele conversa com todo mundo. Acho que já não tem mais espaço para ele. Ou melhor, ele vai vender 2, 3 projetos. Agora, tu quer escalar, tu vai ter que ter uma equipe. Né? Sim. Então... E aí tem que trabalhar um marketing adequado, fazer o tráfego, chegar, né, ao ponto de você ter um mínimo, que é um CRM básico, para controlar o que está entrando no funil. Justamente. Qualificar isso, né? Então, um trabalho que o SDR faz muito, que é justamente a qualificação, fazer a triagem do lead que está entrando. Muitos SDRs, inclusive, chegam ao ponto de fechar o negócio. Né? De tanto que qualifica, né? Exato, qualifica e já resolve ali. E muitas vezes, então, nem cai na mão do especialista. E hoje, na GZICS, a gente tem esse controle. Fala um pouquinho mais do como a GZICS está fazendo também. Isso é importante, porque a gente está implementando, é contínuo isso, né? A gente não para nunca de melhorar o processo. O nosso time de marketing é impecável. Inclusive, quero mandar um abraço especial aí para a Irena e para o Matheus, da Hold Mídias. Eles são nossos apoiadores, inclusive no GZICScast. E eles nos ajudaram a estruturar um CRM. A gente utiliza o CRM Como, e ele é muito prático de utilizar no dia a dia. Só que lá a gente já tem várias etapas, né? Várias etapas, vários funis, né? Vários funis. E
E aquele trabalho que o Gustavo antes fazia e que pecava muito era no follow-up. Que hoje tu tá fazendo com excelência, e tanto é que, estando mais junto com o lead, em 1, 2 semanas, muitas vezes, ele vem até a GZix para conhecer mais, realmente, ele manda projetos. Fala um pouquinho mais, porque isso é crucial no negócio do integrador. Muitos integradores não vão depender hoje somente da prospecção ativa. O vendedor de ir lá na abordagem, no comércio, no agro, ele vai muito para o digital, entra o lead no funil, mas se não tiver um atendimento qualificado e saber de que forma abordar, não consegue. E controlar esses leads, né? Exato. Fala um pouquinho sobre esse controle, como é que é o teu dia a dia dentro do CRM. É bem legal. Bom, o que eu posso dizer assim, que a gente estava falando de estruturação do setor comercial, né? Então, assim, se tu vai estruturar, tem que saber como tu vai ter um pré-venda, tu não vai ter, vai ser o consultor que vai entrar em contato com esse lead, que vai chegar. Qual é o processo que esse consultor tem? O que ele pergunta, como que ele aborda, né? Aí tem outras situações, mas agora falando justamente do CRM, né? Eu abordo essa pessoa, eu tento entender qual é a demanda, qual é a necessidade dela, né? E aí, sim, eu já passo para uma reunião, né? Perfeito. Então, assim, se tu for analisar que esse integrador ele tem ali um pré-venda, o pré-venda poderia qualificar esse lead, passando para uma próxima etapa do funil, que seria uma reunião com o executivo, ou até, após essa reunião, uma visita técnica. Muitas vezes está bem qualificado, pode ser para visita técnica, né? E, principalmente, após isso, tem que haver um acompanhamento, porque esse lead está decidindo. Sim. Né? E ele está decidido entre várias pessoas, né? É. E se tu não tiver esse acompanhamento, vai acontecer de tu passar uma semana e ter fechado com outro. Porque tu esqueceu de ligar e o outro não esqueceu. Eu acho que esse é um bom... Alguns integradores que choram demais, eu já consegui identificar que falta engajar o cliente para conseguir uma visita, pro olho no olho. E aí, como não consegue, ele acaba mandando a proposta pelo WhatsApp. Eu acho que é uma falha... É crucial aquilo ali. Vai perder o negócio. Aquele integrador, né, que muitas vezes é o faz tudo, e tá tudo certo. Tem muita gente que quer trabalhar extremamente enxuto, tá? E tem outros que já estruturam, já tem um passo a passo, tem várias pessoas trabalhando no comercial. Mas você precisa converter a uma visita. Porque vendas é relacionamento. É relacionamento. Quem chegar primeiro, olho no olho com o cliente, vai levar o negócio. Muitas vezes tu faz um atendimento impecável lá, atrás do celular. Você fez um meet com o cliente. Beleza, já começou a melhorar. Agora, não tem como comparar ao profissional que conseguiu marcar a visita, foi no cliente, subiu com drone, olho no olho, mostrou as dificuldades, mostrou a tecnologia melhor para aquela tipologia de instalação, olhou o padrão de entrada, verificou que é possível. Não, tem que fazer esse ajuste aqui, 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 senão vai reprovar o projeto e tal. Impossível ele sair de lá sem o fechamento. Exatamente. Por que isso, Gustavo? Por que tanta convicção? Por que eu fazia isso? E eu ganhava propostas de obras onde tinha 5, 6 propostas na mesa e o cliente grudava em mim. Sou o melhor? De jeito nenhum, longe disso. Mas princípios básicos eu não pecava, sem antes saber do correto a se fazer numa venda. Gustavo, estava no sangue a tua venda. Não, eu ia pelo instinto. Eu precisava vender. De que forma que eu tenho que vender? Olho no olho. Eu preciso ter a oportunidade de mostrar o que eu sei, de mostrar os pontos críticos, de falar a verdade. E falar a verdade, muitos não falam. Omitem a informação. O cliente, ele compra pela confiança. Isso eu já tive na distribuição, eu tive isso, depois eu tive isso lá no final ali, né? Na parte ali, quando eu trabalhei com o integrador. O cliente, ele compra confiança. Se ele confiar em ti, no teu produto, que tu vai entregar. Então, assim, em muitas ocasiões eu também fui visitar, a pessoa tinha 14, eu cheguei num que ele tinha 14 propostas, ele disse, está tudo aqui.
Aí eu falei assim, bom, mas tu não tem a minha ainda, então deixa eu te apresentar a minha. E por que não fechou ainda? Exatamente. Ele não... Aí, Não confiou? Não confiou? exatamente. Depois que nós fechamos o negócio, ele disse, bom, eu quero te dizer uma coisa. Eu não confiei em nenhuma dessas pessoas. Eu confiei no que tu disse. Porque tu falou a verdade, dando todas as informações, disse não quando precisava dizer não. Olha, isso não pode Ponderou fazer. algumas Ponderou algumas questões, tal. questões, enfim. O Então, cliente quer a verdade. E muitas vezes tu vê que tem um telhado ruim pra caramba, ou o padrão de entrada tá todo capenga, você tá com dúvida e ainda fecha. E daí você leva esse rojão para Esse dentro, problema. pra dentro da empresa, né? Ou a equipe de instalação vai ter que dar um jeitinho, ou a engenharia vai engambelar alguma coisa que é impossível, porque se pegar o vistoriador depois, ele vai reprovar lá na vistoria. Vai ser pior. Você está postergando um problema. por medo. Por medo. Bom, sobre isso, fica até o final. Tá. Porque nós vamos falar de questões financeiras aqui. Nós vamos Sim. falar sobre a questão dinheiro também, né? Dentro das ferramentas de utilização ali no comercial, eu tenho aprendido nos últimos tempos também que a forma como a gente comunica, ela tem que ser a melhor possível, né? Em tom de voz que passe confiança. Se eu vou fazer uma web com o cliente, a minha internet e a minha câmera tem que estar impecável. Porque a primeira impressão é que fica. Sim. Né? Não adianta eu vender pelo Instagram, Facebook, site, uma excelência, se na primeira reunião por telefone, né? Ou vídeo WhatsApp, ou um Meet pelo Google Meet, Teams, o que for, e a tua câmera não presta, ou tua internet trava toda hora, ou o teu celular tá com chiado, tá com ruído, ou você está no carro, no viva voz, querendo fechar um negócio com o cliente, não é momento. Não faça isso. Porque a impressão, a primeira que fica, né? E eu poderia, inclusive, endossar isso que tu falou, no sentido de... E muitas vezes tu vai com o carro desorganizado, um carro com adesivo caindo, né? Isso também é... Perfeito. Né? Falando assim Essa de integrador, comunicação, essa sim. comunicação Tem que ter o visual... capricho. Tem que ter capricho. Se tu vai mandar alguém de carro lá, o carro da empresa, adesivado, que ele esteja impecável, que ele esteja, né? Que ele vá chegar lá. Da mesma forma, se o vendedor for, que ele esteja alinhado, né? Ele está representando a tua empresa. Então, essa primeira impressão é muito importante. Nós fazemos muito via vídeo, né? Por isso que tu falou das ferramentas, né? Webcam, internet, etc. Porque nós atendemos todo o Brasil, então não tem como fazer muitas vezes. Nós temos clientes no Rio Grande do Norte, na Alagoas, enfim. E a gente não está passando por processo de melhoria de infra? Justamente. É foco. É foco. Tem que ser excelência. Agora, um integrador, por exemplo, que ele tem ali, que ele vai visitar um cliente, ele tem que visitar o cliente com um carro adequado, né? O comercial dele tem que estar bem alinhado com a roupa da empresa, enfim. Sim. Acho Limpinha que... de preferência, né? Sempre, né? Se vai no agro, não vai de sapatênis, Não com vai sua de linha sapatênis, branca, né? Vai de bota. Vai a caráter. Não, mas bota um chapéu. a inclusive. comunicação, né? A importante. postura vende também, né? A forma de comunicar é corpo, a fala, prestar atenção no cliente, ouvir com atenção. Exato. Ouvir, né? Ouvir o cliente. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa com relação a vendas. Uma ocasião, um professor meu, há muito tempo atrás, ele falou a respeito de venda, me definindo venda da seguinte maneira. Venda é a arte de comunicar. Sim. E a comunicação pressupõe que eu estou passando uma ideia e que tu tem que entender a minha ideia. Então, esteja preparado para isso. Tu vai vender energia fotovoltaica. Usa o nome das coisas. Placa. É placa, né? Não é placa. Não é placa, é um módulo fotovoltaico, né? Sim. O que você vai colocar não são placas no telhado, você vai colocar uma usina de geração de energia elétrica. Sim. Então, utiliza o vocabulário correto, até para te passar essa informação. Sim. Porque aquilo ali, né, é uma usina. Não é orçamento. Não é um uma orçamento, proposta de valor. proposta de valor. Então, cada vez que tu utilizar valor na tua fala, pô, só um pouquinho, ele não está me vendendo 10 placas. Sim. Né? Ele está me vendendo uma usina. Perfeito. Então, isso é uma... E muitas vezes o integrador ainda quer falar mais que o cliente e ele não consegue ouvir adequadamente, fazer as perguntas corretas para
com as respostas do cliente, ele conseguir mapear o que é melhor para ele. O melhor custo-benefício. Muitas vezes você sai da empresa com uma proposta pré-dimensionada e você quer empurrar, vender aquilo que está no papel. E não é por aí. Você tem que conversar com o cliente, entender a situação local e aí verificar qual é a melhor tecnologia para aquela situação e para o bolso do cliente e para as características que o cliente vai te levantar. Porque, vou dar um exemplo aqui, vamos à prática. Chego num comércio ou uma indústria onde o pessoal, uns estão batendo em preço. Normalmente, o setor de compras, ele quer o melhor preço, tá certo? Agora, o posicionamento do consultor de vendas, ele vai chegar ao ponto de dizer o seguinte, meu amigo, nós temos aqui uma criticidade, nós temos muita circulação de pessoas. Nós, primeiro, temos que trabalhar o laudo estrutural desse telhado. Outra, nós temos aqui uma escolha. Ou a gente coloca inversor string ou nós colocamos MLPE. Você conhece a diferença básica entre um e outro? Eu posso estar falando aqui de Solar Edge, né? Otimizadores, uma planta maior, uma planta grande. Ou eu posso colocar microinversores numa planta menor. Mas isso vai trazer maior segurança, níveis de tensão mais baixo lá no telhado, possibilitando desligamento. Ou seja, estou levando segurança. Então, eu posso entrar pelo quesito segurança e me diferenciar de todo o resto que está na mesa. Por isso que não dá para levar a proposta pré-pronta, né? Antes de conversar com a uma pessoa. preliminar para gerar um assunto. Mas ali é o que a gente sempre diz, né? No momento que você consegue uma visita no cliente, é um momento exclusivo. Ali é a hora de tu dar o show. Mas o show não é por conta de que tu vai fazer a tua excelente apresentação. O show é quando o teu cliente entendeu tudo aquilo que tu falou. Exatamente. E tu entendeu a necessidade, tu conseguiu colocar para ele o que é o melhor custo-benefício, não o que é melhor para a empresa vender. Muitas vezes não é o que o cliente pode pagar ou não é a solução que ele busca. E muitos clientes buscam hoje segurança. Não é somente preço. E aí entra novamente o título do nosso podcast. Muitas vezes esses que focam somente em preço, ele é o chorão. O cliente chora e ele entra no barco. Ele entra. Junto com o cliente chorão. Mas o cliente chorão, ele muitas vezes tem o dinheiro para pagar algo melhor, de maior qualidade e que vai ter um benefício em conforto, em estética, em praticidade. Sim, ele vai ter. Mas o posicionamento do vendedor não possibilitou isso. Exatamente. É falta de posicionamento, é medo de posicionamento. É entrar na briga por preço. Entrar na briga e não por é só preço. Não é só preço. Não é. Tem muitos integradores, clientes da GZix. Por que eu falo clientes? Porque nós conversamos no dia a dia. Que ele não aceita vender preço. Ele vende valor. Ele sempre agrega algo na venda. E a gente troca insights. A gente ajuda na área comercial o tempo todo. Então, assim, por que tem alguns que não estão vendendo direito? E por que tem outros que estão vendendo, estão batendo as metas e vai chegar em dezembro e vai fechar a meta do ano? Porque ele agrega valor, ele busca ir numa Intersolar, buscar o que tem de novo no mercado. Muito se falou sobre armazenamento, mas daí armazenamento. Mas como é que dimensiona? Como é que eu vendo zero grid? Como é que eu vendo sistema off-grid? Como é que eu vendo híbrido? Como é que eu vendo a ideia de ingressar um cliente no Mercado Livre? Como é que eu vendo uma usina de investimento? Então, você precisa ter conhecimento técnico e comercial. E especialidade de cada uma dessas áreas. A integradora que colocou no portfólio toda esse portfólio, todos esses produtos e serviços, como muitas vezes para o residencial de alto padrão, já entrar com mobilidade elétrica, já entrar com carregador veicular, né? Enfim, segurança, colocar um MLPE, evitar incêndio, né? Mas conexões elétricas com inversor string. Ou seja, tem lugares e lugares. O vendedor, ele precisa ser consultivo. Exatamente. E aí, com esse portfólio, ele consegue agregar valor. Exatamente.
quem agrega valor dificilmente vai bater em preço. Ele sai do preço. Eu agreguei valor, eu trouxe confiança. Eu organizei o funil, porque às vezes assim tem muito disso, né, Gustavo? O vendedor está querendo vender para quem não quer comprar. Ah, tem mais essa. Tem mais essa. Boa. Então, assim, Boa. tu não tem um funil adequado, e a gente trabalha muito funil lá na GZix, né? Tu não tem um funil adequado, tu tá batendo em 2, 3 clientes, tu fica batendo em 2, 3 clientes, que não querem te comprar muitas vezes. Sim. E tá batendo em 2, 3 tá perdendo clientes, teu e tá tempo, perdendo fazendo teu follow, tempo, fazendo um monte de coisa. Cara, próximo. A fila anda. Próximo. Ah, esse cliente não tem o teu perfil. Muitas vezes o cliente não vai ter o teu perfil. Ah, eu só trabalho com inversores, né? Enfim, high-end, alguma coisa do gênero. Ah, mas é um cliente que não compra. Que compra o básico, que vai comprar a placa, que vai, né? Então, deixa ele comprar do teu concorrente que vende a placa. Justamente, deixa ele comprar do concorrente. Agora, tu vende valor, procura quem compra valor. Sim. Né? Ou melhor, tem um time comercial que vai ter um SDR, que no SDR ele vai tirar. Sim. Perfeito. Ele vai qualificar. Não, esse aqui não é nosso cliente. Perfeito, perfeito. E sobre estatísticas? Vamos falar um pouquinho sobre... Acompanhamento, o que a gente extrai do CRM são muitos benefícios, tá? Tanto essa organização dos processos, ter ali os times para fazer follow semanal, quinzenal, é o que a gente procura fazer, né? E também a gente consegue enxergar os números e saber, estamos num outro passo agora, que é com essa estatística que o CRM está nos reportando, conseguir saber exatamente no objetivo que nós temos, nas metas que nós temos, quanto de tráfego eu vou precisar fazer para a entrada de tantos leads dia e com isso a gente chegar àquela conversão. Então, assim, estatística é tudo. Eu preciso chegar na meta, no objetivo, de alguma forma. Quais formas? Então, se eu não enxergo os números, se eu não sei os meus números, eu tô cego. Tá cego no caminho. Então, assim, a estatística é muito importante, né? Mensurar é muito importante. Não adianta tu botar uma meta lá pro teu vendedor. Ah, eu preciso de 10 vendas no mês. Tá, beleza, mas e o meio disso? Como está sendo executado? Como está sendo controlado? Como está sendo medido? É importante medir. Sim. Porque nessa medição, tu ajusta. A gente ajusta até tráfego pago. Sim. Né, na Perfeito. empresa. Perfeito. De uma semana para outra, a gente ajusta. Esse aqui não deu, vamos para outro, enfim. Então, assim, é importante que tu tenha estatística. Essa estatística vai te entregar os números e dentro dos números tu vai escalar a venda. Perfeito. Porque é como a gente estava falando anteriormente ali, né? Não adianta tu bater em 2, 3 clientes. E o alinhamento com o time. Ah, né? total. Então não adianta uma ponta, o comercial querer tomar decisões sem envolver o marketing e gerar aquele desconforto que muitas vezes tem, né? Ah, só traz lead desqualificado. Esse alinhamento precisa haver, porque o lead, normalmente, ele não vai vir quentinho, prontinho para o teu colo. Não, você qualifica ele. Você qualifica. Se é um cliente final e clicou, preencheu um formulário para implantação de usina solar, residencial, comercial, o que for, ele tem interesse. No mínimo, ele pensou nisso. No mínimo, ele pensou nisso. Agora, você que está do outro lado, está dentro da tua empresa, precisa e deve entender o porquê que ele entrou em contato. Você precisa qualificar. É que eu vejo muita briga entre comercial e marketing. E muitas vezes o profissional contrata o marketing e não chega a 60 dias e já desiste. Ou nem o algoritmo do Meta... Ele trabalhou adequadamente, o gestor de tráfego está ajustando as divulgações, o vídeo que muitas vezes você fez e mandou para o marketing não ficou legal, né? Vamos fazer vários vídeos e esses vários vídeos vão estar no tráfego e a gente vai gerenciando o que está engajando e o que não está. Vamos parar esse, vamos colocar o outro. E tem uns delays de um dia, 2 dias para uma campanha a outra. Então... tem que dar tempo ao tempo, inclusive para a tecnologia. O algoritmo, o teu Instagram, o Facebook, muitas vezes não está bombando. Tem que tornar ele mais movimentado, engajável. Então,
é um ecossistema dentro da empresa. É um ecossistema. E o marketing é muito importante e a gente faz esse acompanhamento, né? Mas, assim, falando de leads e marketing, tá? Leads ali das redes sociais. Não vai vir o cara preparado, com financiamento aprovado, comprar de ti. É verdade. Isso não vai acontecer. Talvez aconteça. 1 a cada 100. Sim. Pode ser que tu tenha essa sorte, mas normalmente não. Mas é uma pessoa que, nossa, eu tenho telhado. Eu sempre pensei assim, quando eu vendia para a integradora. Tenho telhado? É meu cliente. Agora, uma pessoa que não tem telhado, realmente, aí eu vou ter que desqualificar, né? Não tem onde botar a placa. Eu moro num apartamento, enfim. Sim. Aí eu vou ter que desqualificar. Agora, eu tenho telhado, é meu cliente. Então, se o marketing está trazendo esse lead, é a minha parte daí, a parte do comercial. Não tem o meu nem domínio, que brigar depende com ele. Claro. Me traz 50 com telhado e eu tô bem. Eu vou ter que fazer agora a minha parte. Gerenciar isso, né? Enfim, medir isso, como é que está sendo isso, para depois dar um retorno para o marketing. Por isso que a estatística é importante. Perfeito. Perfeito. Eu vou fazer um breve comentário aqui, um agradecimento especial aos nossos apoiadores da Road Mídias. Falando nisso... Falando nisso, já puxando esse gancho aqui, tá? O pessoal é top. O pessoal tem agregado muito valor para a Gesix e para outros mais de 50 empresas, né, integradores pelo Brasil. Eles fazem tráfego pago, gestão de tráfego, não é simplesmente patrocinar post, tá? O pessoal gera os criativos, alguns vídeos a respeito do assunto e faz a gestão de tráfego, tá? E eles estão aí no setor já há mais de 5 anos, tá? Eu vou deixar aqui o Instagram para você seguir e na legenda desse podcast vai ter o contato deles também. Entre em contato e converse sobre a tua estrutura de marketing. Com certeza vai te ajudar muito, tá certo? Matheus França e a Irena estão à frente da empresa, fazendo atendimento diretamente com a Irena. WhatsApp 48 DDD 991647950. E o Instagram, @road.mídias. Tá certo? Entre em contato, com certeza. Vai, inclusive, te ajudar a estruturar o CRM. Tá certo? Sim. Vamos para uma próxima aqui. Treinamentos. Poxa, é de veras importante treinamento. Treinamento regular, plano de desenvolvimento, venda consultiva... Tudo isso. E o que tu acha? O integrador ele tem feito isso no dia a dia? Não. O integrador não faz. Ele contrata o vendedor, ele quer pagar uma comissão pro cara sair na rua, vender e botar a camiseta da empresa dele. Não. Mas como é que vai vender lenço daí? Justamente. Vai viver chorando. Vai viver chorando. Mas, não, assim, sobre treinamento, é importante. O produto que nós vendemos, né? Bom, eu estou aqui com um engenheiro eletricista na minha frente, né? Ele é técnico, é um produto Sim. técnico, né? E é aquilo que a gente falou anteriormente, a respeito da venda técnica, né? Se tu não faz uma boa venda, vai embora teu lucro, muitas vezes, né? É num padrão de entrada que o cara Sim. não viu, que precisava fazer uma alteração. É num disjuntor que não estava na conta. É um enfim. telhado todo quebrado que eu digo, várias orientações solar, que aquele inversor string, pelas strings que tem que montar a quantidade mínima de painéis, eu não vou conseguir colocar. Exatamente. Vou ter que mudar para microinversor. Exatamente. E aí já tomou um talagaço. Então, assim, Popularmente falando, né? Tu pegar, estruturar uma equipe, como a gente está falando, né, de estruturação de equipe, né, pré-venda, executivo, CRM, né, acompanhamento de venda, e deixar um executivo de vendas aí que vai fazer as visitas no cliente sem saber o que é um padrão, o que é um aterramento, o que é um fio 10 milímetros, né, enfim, se não... Como tem que ser o padrão de entrada, se pode ser dentro do empreendimento, tem que ser fora, virado para a rua. Tem Exato. vendedor que não sabe o básico, que não sabe isso. Não sabe o básico. Que se julga assim, não, eu não sou técnico, então eu não devo saber isso. Bom, então tu também não tem que vender energia solar, porque daí vai complicar. O vendedor que não estiver aberto com humildade de aprender, né, o que é um disjuntor, DPS, cabo, diâmetro ali e tal, o básico, o mínimo do que é um padrão de entrada, uma subestação, o que é uma subestação, o que é um padrão de entrada em baixa tensão,
Nossa, eu já treinei vários times de vendas, onde eu levei o pessoal, vamos sair aqui da sala e vamos ali na rua dar uma olhadinha na via pública, né? E falava do padrão de entrada ali, daí eu enxergava uma subestação. Vamos dar um pulinho ali, vamos dar uma olhada naquela subestação? Nossa, não sabia. Não sabia. Como é que o integrador coloca um vendedor, 2, 3, 4, 10 vendedores e não tem um treinamento periódico, um programa de treinamento? E para desenvolver ainda, para chegar a outros pontos, né? Não só do básico, a gente consegue ir um pouquinho além, né? Sim, Até para poder... Quando tu vende uma coisa e tu explica como que essa coisa funciona, é outra venda. Sim. Entendeu? Agora, a gente partir do princípio que vai sair uma pessoa ali e vai dizer, não, tá aí a proposta, foi feito pelo engenheiro. Não, só um pouquinho, mas o que o engenheiro fez? Né? E aquilo do prejuízo. Eu acho, assim, o prejuízo mais gritante é o que a gente vê nos nossos integradores, né? Então, muitas vezes, eles chegam para nós com problemas seríssimos e a gente consegue identificar, porque a gente não atua só no projeto, na homologação. Sim, a gente perfeito. vai, inclusive, ali na parte de assessoria, né, de venda. Então, nessa assessoria, a gente já identifica, cara, tu tem um problema aqui com o teu vendedor. Esse não é isso Gustavo, o projeto está vindo quadrado, não está vindo redondinho aqui. Vamos conversar com o teu vendedor. Tem alguma coisa errada. Então, a gente consegue, né, dentro da empresa. Mas o que acontece? Vem muito projeto assim. Vem projeto muito quadrado. Que, coitado, o Rafa, na triagem... Sofre. O Rafa, meu sócio, o Rafael Barbosa, engenheiro eletricista, que consegue ainda, né? A gente coloca uma atividade importantíssima para ele, que é fazer a triagem de todos os projetos que a gente recebe do integrador e quando a equipe elabora os projetos, tudo que vai para a concessionária, que não é somente unifilar, né, e formulário, a gente desenvolve um projeto elétrico conforme normas ABNT, manuais de instalação. O Rafa ainda revisa antes de encaminhar para a concessionária. Por isso que a assertividade é muito alta na GSIX, né? O índice de reprova é baixíssimo. É baixíssimo, então a gente cumpre uns prazos bem bacanas. E o integrador fica... Tem um item aqui sobre engenharia que ela é importantíssima no processo de vendas, né? E para concluir essa parte de treinamento, eu te digo o seguinte, faz dentro do seu orçamento, daquilo que você pode, mas coloca o teu time de vendas na vivência de busca por conhecimento de vendas constante, regular. Tem que ter isso, tem que ter um bate-papo dentro da sua empresa para troca de experiências de vendas. O que está dando certo com um vendedor? Por que o outro não está engajando? Será que a forma como ele está abordando? Será que a forma como ele está, o tom de voz que está conversando com os clientes? Será que está colocando muito terrorismo em coisas que não deveria colocar? Enfim, será que as dúvidas básicas que o cliente está tendo, ele está conseguindo tirar? E falando sobre vendas, nesse tópico aqui de treinamento, eu trouxe 2 literaturas básicas com uma linguagem fácil que tem que estar na cabeceira da sua cama, na tua empresa, tem que estar disponível para o teu time. Eles precisam comprar isso e deixar, seja digital, ouvindo no carro, seja físico, que é aqui, ó. Alcançando excelência em vendas. Spin Selling. Você vai aprender a fazer as perguntas corretas naquilo que você almeja de informações, entendimento do cliente, e você vai conseguir, então, entregar uma solução completa. Tá certo? E também a Bíblia de Vendas. A Bíblia de Vendas é uma linguagem também muitíssimo simples e que me ajudou bastante. Volta e meia eu reviso eles, porque a gente sempre está em outro momento, né, de conhecimento. E se você leu 6 meses atrás, a forma como você vai entender hoje alguns trechos muda. Muda. Então tenha esses livros aqui que são básicos e muitos aí no mercado que gostam de falar bonito, vai dizer, aqui esses livros aqui são muito básicos, isso não serve. Serve. E com certeza você vai mudar a sua forma de abordagem, a comunicação, saber o que perguntar, por que perguntar aquilo, com certeza vai mudar o jogo aí na sua empresa, no seu time, tá certo? Exatamente. Concorda? Concordo. Já leu eles? Já, agregou? Os 2, agregou muito. Eu acho que a Bíblia de Vendas tinha que ser... Qualquer empreendedor teria que ler ele.
né? E Sim. é muito daquilo que a gente fala também, né, Gustavo? O simples bem executado. Sim. Então, tu falaste que são livros simples, são, né, enfim, de linguagem fácil, etc. e tal, só que, assim, eles ensinam o simples, como que tu executa a venda pelo simples, né? Perfeito, perfeito. Vou falar agora aqui sobre engenharia. Uma parceria com a engenharia que busca sempre o entendimento daquilo que foi vendido, daquilo que de fato o cliente precisa, ela é chave no negócio. Eu estou falando de engenharia, contratação de engenharia, podendo ser um engenheiro autônomo, um funcionário seu, ou uma empresa de engenharia solar que vai prestar esse serviço. Tá? Muitas vendas elas são feitas de forma errada, faltando o conhecimento técnico do produto que vai ser colocado nesse cliente, com a tipologia de telhado, de distâncias, enfim. Muitas vezes uma usina distante da conexão, onde poderia ser mais próximo, ou seja, trechos de cabo, trabalhar diâmetro de cabo aéreo ou subterrâneo, tudo envolve perdas. Então, o olhar de engenharia numa venda técnica como essa faz total diferença. Nos prazos, total diferença. E isso vai replicar lá no time comercial. Imagina você fechou um negócio quadrado por conta de não ter uma engenharia capaz de te dizer o que é o correto naquele orçamento. Então, você pode errar muito, e é muito fácil errar, no orçamento feito, din-din. Aquilo que você orçou, os componentes de conexão com a rede, principalmente, errado, ou ter que mudar a tecnologia por uma venda errada. Tá? O prazo também vai impactar muito. Então, no dinheiro e no prazo. Uma engenharia que não preza pela excelência do que está sendo feito para ter assertividade, manda de qualquer jeito para a concessionária, vai haver reprova. E quando acontece uma reprova, vai ter várias, porque o analista aí vai ser mais cri-cri. Aí ele vai olhar todas as páginas mesmo. Ele vai olhar tudo. E ele vai querer encontrar pelo em ovo. Tá certo? E quando nós não atendemos também as normas NBRs adequadas em manuais de instalação, também vai dar um problema. Quando der um defeito no equipamento, normalmente no inversor, e eu tiver que acionar garantia, se esse fornecedor, fabricante, pedir fotos e vídeos do local e não tiver conformidade no atendimento ao manual de instalações, vai dar problema também. E tudo replica para o comercial. Tira a atenção do comercial. Por quê? O vendedor é o escudo do cliente. É o que entra em contato, né? É o primeiro contato. É o primeiro contato. Se deu um problema no pós-vendas, e imagina, Dayana tem que atender 10 clientes dia na prospecção. Entrou um cliente de pós-vendas direto nela por conta de um problema que aconteceu no inversor. Desligou, tá? Aquele LEDzinho que acontece depois das 19 horas. Que desligou o equipamento e o cliente acha que está com defeito. É só porque não tem sol. Mas, enfim. Entrou em defeito, cliente entrou em contato, tirou a atenção da Dayana. Parou, saiu de foco. Parou de vender. Vai ter que, no mínimo, direcionar para alguém na empresa. Porque ela é o escudo, ela é o contato do cliente. Querendo ou não, mesmo que você tenha uma pessoa que atende somente pós-vendas, que o seu cliente recebe o telefone lá no startup, no comissionamento, na partida do sistema, o cliente agora não tem o telefone mais da Dayana, vendedora. Tem o telefone do pós-vendas da empresa. Se ele não conseguir contato imediato com o pós-vendas, ele vai contatar a Dayana. Ele tem o telefone da Dayana. Então, uma venda que tenha uma engenharia que pensa o projeto, que manda para a concessionária o mais correto possível, que foca na assertividade, isso é a chave do negócio. Porque você normalmente recebe seus equipamentos dentro de um prazo de 1 semana. E no teu processo, se você não assinou o contrato e já mandou os dados para o teu engenheiro fazer a homologação, o projeto e a homologação, você vai ouvir do cliente. Você coloca muito rápido os equipamentos na obra e o projeto muitas vezes nem foi para a concessionária. A gente recebe muita reclamação na GSIX. Desculpa. A gente recebe muita reclamação na GSIX de profissionais que
receberam os dados para fazer o projeto e não encaminhou. Retém. Porque Ele não não tem encaminhou. tudo. É. Não, e muitas vezes ele tem um segundo trabalho, ele trabalha na indústria, ele faz outras atividades Comum. e o projeto solar é bico. É bico. E daí fica É um extra 15 dias ali com o projeto parado. e nem encaminhou para a concessionária, onde muitas leva 30 dias para responder. Justamente. Tá? Então, assim, fiz questão de colocar dentro desse podcast um assunto engenharia. Eu não gosto de focar muito nisso, né? Sempre no assunto, no tema do podcast, mas bate diretamente no comercial. Impacta a venda da empresa toda, né? Toda. Enfim. Então, é chave ter uma engenharia de qualidade. E eu te convido, vem conhecer a G-Zix. Com certeza a gente vai, já vou fazer um merchan aqui. Sim, total. Vem conhecer a G-Zix, fala com a Dayana. Fala comigo. Que ela vai apresentar a empresa. Tá certo? Ah, legal. Processos bem definidos. Sabendo claramente como abordar, telefone, por telefone, né? Ou abordagem no comércio, na indústria, no agro. Como fazer follow-up, né? Agendar a próxima reunião sempre de um follow, né? Deixar sempre, né? Agendado. Isso aí eu acho que é básico de venda. Mas... E a organização após o fechamento, né? O acompanhamento também durante... Fechou o negócio. Passei o bastão. Isso. Né? E depois que tu startou a usina também. Não pode abandonar o cliente. Até o 3º mês ele vai ter dúvida até na leitura da conta. Total. E isso vai... Esse acompanhamento de perto vai trazer indicações para a rede toda do cliente. Se tu abandonar ele depois e ele tiver dúvidas e já pegar uma raiva de ti, esquece indicações. Fala um pouquinho sobre isso, processo. Tem que ter um cuidado nisso. O que tu acha sobre isso? Tem que ter um cuidado. Follow. Como é que você faz o follow hoje, a abordagem, assim? A gente tem dentro do processo da empresa a parte de follow, né, bem definida. A forma de abordar também. Bom, Gustavo, assim, ó, é importante que quando tu fale com esse vendedor, com esse cliente, né, que tu vai lá, tu vai fazer a visita, etc e tal, tu sempre saia com uma data. Eu acho que é importantíssimo isso, tu falou isso anteriormente, né? As pessoas vão lá ou ligam, fazem um contato com a pessoa e não saem com a data. Não, então tá, quando o senhor puder, me liga, quando o senhor decidir. Não, isso não existe em vendas. A gente tem que saber, tem que ter uma expectativa. Então, normalmente, a pergunta que eu acho que é fabulosa é: quando que o senhor tem uma tendência a decidir esse assunto? Quando que o senhor vai bater o martelo? Né? Perfeito. Enfim, tem que ter. Bom, baseado nessa resposta dele, então, eu posso fazer posso até, nem é bom. Então, vou fazer um contato com o senhor na quarta-feira. Fica ok para o senhor? Às 2h da tarde, enfim. Às 14 horas ou às 16? Às 10 horas, sempre ou colocando duas opções, né? Exatamente, justamente para, né, fazer o brete, né? Fazer com que ele escolha a que tu quer, inclusive, né? Então, isso é bem importante, assim, dentro do processo de vendas, tu saber fazer a abordagem. O follow é bem importante também. Não esquecer desse cliente, tem que fazer o follow, né? Porque isso fecha muito negócio. Fecha muito negócio e muitas vezes tu prometeu para ele fazer um contato com ele na quarta-feira da semana, da segunda semana do mês de setembro. E tu não ligou. E ele colocou, inclusive, na agenda. Ele colocou na agenda. Bom, tu já mostrou o quê? Desorganização. Então, sempre que tu combinar alguma coisa com o cliente, tem agendado. E o ideal é sempre sair de uma reunião com a outra agendada. Uma reunião que eu digo, um contato, né? O follow ali já com outra agendada. Isso é básico. Isso aconteceu comigo ontem. Falando com o consultor de investimentos da Faz Capital. E ele terminou aquele bate-papo agendando a próxima. Com o argumento de trazer um analista sobre fundo imobiliário para falar sobre a minha carteira dos fundos imobiliários. Óbvio. Ele já puxou um assunto interessante, né, para justificar a próxima reunião. Então, assim, tudo conspira a teu favor quando você faz isso. Agora, por quê? Porque o mercado não faz. O mercado não faz o atendimento adequado. Então, se você faz um atendimento médio para cima, você já é destaque na sociedade hoje. Isso eu ia te dizer. Pessoal, agora, integradores. Mais da metade, 80% dos integradores é nota 4.
Se tu for um 7, se tu fizer processo, se tu tiver um CRM, se tu tiver um pré-venda, se tu tiver uma pessoa fazendo follow-up, você já está a mais, já está em outro patamar, já está vendendo valor para o cliente. Sim. E impossível dar errado. Aí é impossível dar errado. Vai vender lenço. Se tu tá fazendo o processo, a meta vem ao natural. Ao natural. Por isso que alguns dos nossos clientes, inclusive, eles vendem tranquilo, 20, 30 projetos com agregação mês, de valor, com margem de lucro. com margem de lucro, cobrando antes. Cobrando antes. Mas aí agora a gente deixei já... uma... Não, deixou já um gancho para o fluxo de caixa, Sim. tá? Gente, muita dificuldade a gente tem visto com o fluxo de caixa do integrador, tá certo? E também isso vai ao encontro que existe uma dificuldade da sociedade, na sua grande maioria ainda, de falar sobre dinheiro. Se a gente for falar sobre o conceito disso, o porquê disso, desse bloqueio de falar de dinheiro, a gente vai levar uma semana aqui falando, tá? Então, vamos ser bem objetivos. Primeira coisa, eu não posso misturar CNPJ, o caixa da empresa, com o caixa da pessoa física, dos sócios. Eu não posso receber um Pix de uma venda feita agora e sacar essa grana e pagar a conta lá de casa. Impossível acontecer, dar certo se eu fizer isso. E isso acontece no dia a dia, tá? O integrador, por muitas vezes, ele fecha um negócio hoje, coloca o pedido no fornecedor, fatura direto a parte dos equipamentos, que representa algo em torno de 80% do valor da proposta. Os outros 20% é serviços. Aqueles 80% muitas vezes está até mesmo em risco, colocando em risco a sua margem dos serviços, por quê? Muitas vezes nem passou pelo olhar da engenharia. E será que está certo aquilo que foi vendido? Então eu te oriento, envolva a tua engenharia antes de um fechamento duvidoso. Não aquele tradicional, que é telhadinho bonito, tudo certo, ok, não tem dúvida, vou lá, bota o pedido, tudo certo. Aquele que tem uma dúvida, envolve a engenharia, bom, define bem o equipamento, fecha o negócio, coloca o pedido no fornecedor. Show. Porque se tiver um erro, muitas vezes o cliente vai dizer, ó, te vira, eu assinei a proposta, o que tu me vendeu é o que está correto? Ah, não está correto? Bom, então tira da tua nota. Aí o teu lucro foi dificilmente tu consegue repassar depois. É difícil, tá? Valor. Reverter. É muito difícil. E os 20% que é a tua nota de serviço, se você não cobrar uma parte desses 20%, que seja 30%, certo? Mas você tem que tirar uma parte e colocar no caixa. Você precisa comprar materiais de conexão com a rede. Você precisa pagar a mão de obra. Você precisa pagar RT, projeto, mão de obra, de engenharia. Você precisa remunerar o marketing. É importante colocar aqui que lá na precificação do sistema, no orçamento todo detalhado, eu tenho que ter uma verba destinada para marketing. O marketing está sendo realimentado constantemente. Exatamente. A comissão do vendedor, eu tenho que remunerar o vendedor também. Não importa se... Não vai ser depois de trocar o medidor. O que muito integrador faz? Recebe essa proporção de 20%, vamos pensar aqui nesse percentual, que é a nota de serviço, somente depois de troca do medidor. Não, tá errado, né? Totalmente errado. Lá em 2015 já, 2016, iniciando as vendas do solar, nós éramos integradores até final de 2018. Eu sempre fazia na venda direta, eu fazia a retenção de 30% a 40% da minha nota de serviço na largada. Na largada. E aí eu te digo assim, você que está aí só chorando e dizendo assim, Gustavo, está totalmente errado, não confere, não é assim hoje, em 2024. Eu vou te dizer que é possível, porque tem clientes da GZix que estão praticando isso. E muitas vezes faz o que a Dayana me comentou essa semana na GZix, do que ela fazia na integradora. E eu vou deixar tu falar sobre isso. O que tu fazia lá para conseguir colocar dinheiro no caixa na assinatura do pedido? Não tinha parcelamento. A gente não parcela. Ou é financiamento ou é à vista.
Quando tinha, então, Isso tu tá falando a totalidade tudo, da proposta. A totalidade da Serviços proposta. e... Sim, é um produto que tem que fazer uma encomenda, demora aí na casa de 15 dias, você tem que fazer o pagamento integral, ou via financiamento, ou via Pix. E para comprar um carro hoje, que tem que sair de fábrica e vai estar disponível daqui a 90 dias, você paga adiantado também? Exato, mas é posicionamento. É Como é que funciona? Com carro é assim, acabou. Ah, mas o fulano faz para mim no boleto. Bom, mas assim, nós não, porque nós fazemos isso, a nossa engenharia Tu tem que paga. promover o negócio, né? Sim, totalmente. Tem que então, empregar valor. empregar valor. E da mesma forma, tu vai ter que dizer para o porquê. Tu tem que dar uma explicação do porquê que tu tá cobrando antes, Perfeito, entende? perfeito. Né? É que tudo tem custos, né, pessoal? Nós temos, tem que comprar cabeamento, tem que comprar eletroduto, tem que comprar disjuntor, DPS, tem que remunerar instalador. Aí você vai dizer, não, mas eles podem receber depois. Tu tem certeza que eles recebendo depois, eles estarão satisfeitos e motivados para representar a tua empresa em cima do telhado lá no cliente? Insatisfeito? Porque não recebeu... O combinado já está atrasado 1 mês, 2 meses. Com qual motivação e prazer vai estar lá no teu cliente representando o nome da tua empresa? Então, assim, observa muito bem isso, porque é uma reclamação que chega para nós. Sim. A gente também tem alguns clientes que não precisa nem cobrar. O cara sabe que toda semana ele tem que pagar o que está em aberto. Tem outros que tem que estar cobrando. E aí a gente começa a investigar o porquê. É justamente isso. Muitas vezes deixa para receber na troca do medidor. Olha a falha. Porque até o parecer de acesso, a aprovação do projeto, homologou, show. Até aí, o integrador ele consegue deter os prazos. Agora... E se tiver uma falta de medidor, que já aconteceu muito na CE Equatorial, por exemplo, de ficar 2 meses sem medidor no estoque? E aí? Você vai ficar para receber depois que troca o medidor de um problema que não é teu? É da concessionária? Então, assim, a gente tem que observar isso porque uma empresa, ela vive se tem dinheiro no caixa. Né? Dinheiro não aceita desaforo, né? Cash is king, né? Dinheiro é rei. Quem tem é rei. Agora, se o teu dinheiro tá na rua e você recebe eventualmente e já ainda confunde caixa do CNPJ com pessoa física e já vai sair pagando contas, ou seja, você não tem um prolabore definido, você não faz um saque mensal definido, né? E periodicamente tira um lucro da empresa ali e tal. Se você não implantar isso, você não vai crescer. Tá? A gente está aqui hoje colocando a real, dando a real com simplicidade e o mínimo que se faz em respeito ao dinheiro da empresa. Porque você vai quebrar. Não tem como durar um negócio, não tem como ser duradouro. Tá? Nós falávamos sobre vendas, né? Mas nós estamos falando sobre organização, né? Isso, sobre total. Processo, né? O próprio processo de venda tem a ver com isso, né? É tu fazer a cobrança. Como que tu vai fazer? E realmente, tu falou uma coisa que é perfeito. As pessoas não falam em dinheiro, não falam na proposta, não querem ali fazer... Como é que você vai pagar? Como que você vai pagar? Essa pergunta... As pessoas têm medo dessa pergunta. Você vai pagar com financiamento, com espécie ou com Pix? Me conta. O que é melhor para você? Boleto, como é que funciona? Então, qual é o melhor dia de boleto, que eu adorava falar essa forma. Qual é o melhor dia do seu boleto? Ah, mas eu só faço se é... Isso é uma objeção que mais acontece. Eu só compro esse negócio se for com financiamento. Mas tu sabe que ele tem dinheiro. E aí, você não consegue... Você não entende de finanças muitas vezes. Qual é o custo-oportunidade que ele tem hoje no mercado e qual é os juros que ele vai pagar para o banco. É melhor ele deixar de ganhar 10% ao ano da renda fixa do que pagar mais de 20% de juros ao ano. Porque ele vai ter que registrar contrato em cartório, vai ter que pagar IOF, vai ter que pagar os juros efetivo, que vai ser em torno aí... Estou falando 2024, tá, pessoal? Não sei a época que você vai assistir esse episódio, mas você vai pagar algo em torno de 1,7, 1,6, 1,7, 1,8. É o efetivo, o final. Tá, mas não, se o cara tem grana
numa poupança, num CDB, saca aquela grana e paga à vista. Deixa de ganhar 1%, mas não paga 1,8%. Então, assim, mas aí é falar sobre dinheiro, né? É falar sobre dinheiro e outra. A gente falou sobre treinamento. A tua equipe tem que ter argumentação, tem que conseguir falar sobre isso. Perfeito. Sobre uma apresentação de um financiamento, de por que tirar o dinheiro do CDB, né? Perfeito, Como perfeito. tu falou agora. Então, a gente está falando de treinamento o tempo inteiro, né? E aí? Vamos mudar? Vamos parar de chorar e vender lenço? Tem oportunidade no mercado. Nós temos como agregar muito em portfólio hoje na integradora. São vários canais, vários produtos que a gente pode ofertar. Venha até a GZix, conheça um pouco mais da GZix. Com certeza a gente vai te ajudar com alguns insights e vão crescer junto. A gente vai ficando por aqui. Quero te agradecer demais por ter participado. Imagina. E deixa a mensagem final para o integrador. A mensagem final é, a gente deu aqui no podcast, a gente deu todas as ferramentas possíveis. Se ele pegou um bloquinho, uma caneta e anotou, de todos esses insights que a gente passou, se você colocar implantar metade, 50% disso aqui, você já vai estar à frente de muita gente. Com Acho certeza. que isso já fica a mensagem aí. Faz alguma coisa, faz o começo, faz o início, né? Conversa com a gente também, a gente pode ajudar assessorando em alguma coisa, né? Assista de novo também esse podcast. Talvez você tenha perdido algum detalhe ali e que vai fazer diferença. Se você está no carro, você pode assistir pelo Spotify, né? GZix, espaço, cast. Você vai encontrar, vou deixar também na legenda aqui e você pode seguir a GZix lá no Spotify e no canal no YouTube GZix Engenharia Elétrica. Todos os episódios estão lá. Assista, esse é o 12º, tem muito conteúdo sobre marketing, OIM, pós-vendas, entre outros vários. Tem outros episódios sobre vendas e também outros episódios sobre usinas de investimento. Então, aproveite, siga a GZix, o nosso Instagram, @GZixEng, siga e até o próximo episódio.